O assunto agora é Deus, ou Dios, para quem preferir. Um Deus vulnerável e pecador, o mais humano dos deuses, na palavra do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Eu estou falando de Diego Armando Maradona, ou só Diego para os mais íntimos, os argentinos. Muita gente fala sobre a malandragem do Maradona, tomando como exemplo o gol de mão em 86, mas esquecem que minutos depois ele fez um dos maiores gols da história das Copas. O próprio Galeano considerava esses dois gols os mais contraditórios da história. Um roubado e o outro arte pura. Bruno, tem uma frase famosa da Argentina que mostra bem o sentimento por ele. Não importa o que Diego fez com a vida dele, importa o que ele fez com a minha. Será que hoje, com o mundo moralista como está, o Maradona seria tão bem aceito? Provavelmente ia ter muita problematização, tanto em torno da vida dele, né, da vida pessoal dele, quanto do gol de mão, especificamente. Né? Primeiro que iam fazer um carnaval em cima do VAR, logicamente. Mas acho que o que aconteceu, o futebol mudou muito também, porque houve uma cobrança sobre o comportamento dos jogadores. O Maradona tinha um comportamento político que, enfim, tinha um engajamento que era ligado a questões sociais, questões de desigualdade. Ele dava um apoio muito claro para a esquerda, né, na América Latina, inclusive para o regime de Cuba, para o regime da Venezuela. Mas, do ponto de vista da vida pessoal dele, era tudo muito tratado com uma certa crueldade, mas também, ao mesmo tempo, ele era considerado um personagem exótico, né? Não era uma preocupação que havia em relação à dependência química, né, que ele sofria. E no caso do gol, especificamente, imagina, quantas vezes a gente já viu gols irregulares que foram flagrados pelas câmeras nos últimos anos e que os jogadores foram duramente cobrados em relação a eles. Talvez até elevasse o Maradona, né? Talvez se ele não tivesse feito aquele gol de mão, ou se ele tivesse admitido de uma maneira um pouco menos, com um pouco menos de bom humor, né, que foi o que ele acabou dizendo quando ele disse que foi a mão de Deus, talvez ele tivesse sido um personagem um pouco diferente. Mas aí não seria o Maradona, né? Seria outra coisa, certamente. Eu lembro muito da Copa de 86, né? Eu lembro Maradona jogando, falei assim, nossa, um camisa 10 que é quase tão bom como o Zico, né? Fiquei assim, comovido. Qual era a sua impressão do Maradona, Megali? Primeiro que não é absurdo dizer que naquela época ele era quase tão bom quanto o Zico, porque antes de fazer o que ele fez em 86, a discussão que a gente tem hoje para a eternidade, se Pelé era melhor que Maradona, se Maradona é melhor que Pelé, era sobre o Zico. Maradona e Zico, qual dos dois era melhor? Era uma discussão legítima. Depois o Maradona virou uma lenda. Eu achei do caralho essa frase, né? Não importa o que ele fez com a vida dele, o que importa é o que ele fez com a minha. Tem uma do Galeano também, sobre Maradona, acho que era do Galeano, que ele dizia, já não podia viver sem a fama, e a fama não o deixava viver. E aí, falando mais sobre o drama pessoal do Diego. Maradona não se tornou um milímetro menor por aquele gol de mão. A gente tem que lembrar, para usar um outro termo que está na moda, do contexto, a gente estava saindo de uma guerra das Malvinas. A Argentina contra a Inglaterra, a Argentina foi humilhada. A chance da vingança acontecia dentro das 4 linhas. Maradona pulou para cabecear aquela bola, não conseguiria por centímetros. Me apontem um jogador que não esticaria o braço para colocar aquela bola para dentro. O que estava em jogo ali era o sentimento de um povo. Né? O Maradona se tornou, depois daquele gol, depois daquele jogo, mais que um jogador, um herói de guerra. Por isso que não importa quantas Copas do Mundo Messi eventualmente venha a ganhar, ele pode até ser melhor que Maradona, mas nunca vai ser maior que Maradona. Aliás, Pelé, para nós brasileiros, não será maior que Maradona. Ninguém vai ser maior que Maradona, porque Maradona, para o argentino, era maior que futebol, era maior que o próprio futebol. E eu fico impressionado. A gente estava vendo um índice ali de comportamento de povos pela internet, sobre o quão politizam determinados assuntos. Maradona, o quanto a pessoa abordou aquele assunto pelo prisma político. E aí tem um índice que vai de 0 até 10. O argentino, que é um povo politizado, estava no 1. A Itália, onde Maradona jogou pelo Napoli, no 0,5. Vocês querem chutar onde estava o Brasil? No 8. Então, o Maradona estava sendo tratado e reverenciado como lenda, como homem, como um imortal na Argentina, na Itália, na França, na Alemanha, e aqui a gente preocupado se o cara tem uma tatuagem do Che Guevara no braço. Eu só fico perguntando se a gente um dia vai sair desse parquinho infantil e vai sentar na mesa dos adultos, porque é um negócio irritante, gente. Ô Greg, tem uma coisa interessante sobre o Maradona. Você nasceu no ano em que o Maradona ganhou a Copa na Argentina. Mas o Maradona...
Mas o Maradona tinha uma coisa assim, né? Se por um lado ele tinha tatuagem do Che Guevara, do Fidel, e um cara alinhado com as políticas de esquerda, sobretudo no continente sul-americano, por outro, ele também, em alguns comentários, ele já tangenciou ali pelo machismo, pelo racismo, inclusive, né? Homofobia, ele já tinha feito alguns comentários nesse respeito. Você acha que em que momento há esse equilíbrio? Em que momento a gente perdoa esse tipo de cara por ele ser vulnerável, apesar da gente saber que tem um componente cultural, um ambiente muito machista? É delicado isso, né, Greg? Porra, ótima pergunta, cara. Eu realmente, o Maradona dos anos 80 eu não peguei depois na internet. O Maradona que eu lembro era os 94, já ali meio acabado, já meio no pó, né? Não sei se vocês lembram desse Maradona de 94. Aquele ali foi o que, infelizmente, ficou gravado na minha memória. Só depois é que eu fui descobrir mesmo o gênio, o tamanho que o cara era. Agora, e que realmente é bizarro, né? Eu recomendo qualquer um da juventude aí que jogue no YouTube Maradona, que puta que pariu, um negócio realmente inebriante assistir o cara jogar. Agora, é uma puta questão essa mesmo, até onde, o que é perdoável, o que não é, né, cara? Assim, porque no caso Robinho, ou no caso lá o que a gente, eu me incluo aí, né, como nós exigimos o cancelamento do sujeito, assim, pelo amor de Deus, não dá, precisamos contratar um cara estuprador e tal. Agora, no caso do Maradona, não sei até onde foi, acho que ele não pagou pensão, né, não fez algumas coisas também super graves, mas não ao ponto Robinho, ao que parece, ao ponto Mike Tyson, que seja. Cara, eu li um texto do dia muito bom que eu recomendo a todos, que eu não sei se foi traduzido já, que é de uma mulher chamada Call-in Culture, tipo de call-in, né? Em vez de call-out, que é dar uns porros, cancelar, lá eles chamam a cultura do cancelamento de cancel culture ou call-out culture, né? E aí essa mulher criou esse termo que é o call-in culture, que é tipo assim, em vez de você berrar e botar o dedo na cara, você chamar na chincha, seria a tradução brasileira do que ela chama de call-in, que é uma coisa que eu estou curtindo, assim, explorar mais isso, que nem tudo é uma questão de call-out, de cancelamento. Alguns são, caso Robinho, com certeza. Agora, outros casos, o caso do machismo verbal, do machismo contornável, do machismo dos nossos pais, aquele machismo do racismo que a gente conhece, de pessoas que a gente tem contato, né? Como é ineficiente você cancelar, você berrar, porque isso só vai radicalizar a pessoa, e como pode ser eficiente você chamar na chincha. Bota depois lá, Call-in Culture, eu esqueci o nome do artigo, mas esse daí está no título, no New York Times. Alguém deve ter traduzido, algum portal, porque o artigo bombou lá fora. E essa mulher é uma professora negra americana, está disseminando técnicas de call-in, assim, técnicas de você chamar na chincha. Eu gostei muito onde? disso. Não da chincha, né? Você faz mestrado em chincha. Não é, cara? Aqui. Eu acho uma pena que eles falam call-in, é um termo tão pior do que chamar na chincha. Então, estou falando isso porque eu acho que tem casos, tipo o Maradona e tal, que não daria porque ele não é nosso amigo. Mas esses casos à nossa volta, que a gente fica dúvida, vou perdoar esse tipo. Eu acho que, em termos de eficiência, a chincha é sempre melhor, cara. Isso até para a política, falar para a nossa frente ampla, não é? A gente, graças à internet, as brigas ficaram todas públicas, as retratações também são, e a réplica é pública e a tréplica também. Isso tende a aumentar a briga ao invés de diminuir. A internet não tem essa tendência, porque a repercussão gera uma nova briga. E aí a briga gera uma nova repercussão. E aí você vai naquela câmara de ecos. Enquanto a chincha, ela tende a... Não é? As pessoas são mais amigáveis, são pessoas melhores na chincha. O Megali quer falar um negócio aí, quer fazer um call-out aí. Não, de jeito nenhum. Eu só quero lembrar que o Maradona já meteu bala em jornalista. Não sei se vocês lembram disso. Era uma espingarda de chumbinho. Mas ele foi lá, os caras cercando a casa dele, quando ele estava com problema de saúde, meteu bala. Caralho, você não sabia, não. Acertou nos caras. Ele fez altas cagadas, né? Mas eu tenho certeza que ele se arrepende de tudo isso no fim da vida. E no final das contas, a tatuagem vai se decompor, o ferimento do jornalista já sarou, mas a memória de 86, Tabet, não vai sair da nossa memória nunca.